Luciana Rodrigues, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Esse fenômeno da pandemia seria necessário para aprendermos a voltar para nós mesmos? Mas vejo tantas coisas junto a essa pandemia aqui no Brasil, a guerra política. Para que seria esse fenômeno? Eu estou confusa com tantos fenômenos e me disperso. A pandemia gerar coisas ruins em outras áreas que não sejam a de saúde pública e esse horror que por si mesmo já é a pandemia. Por si mesma já é a pandemia. A gente tem falado muito aqui do termo pandemônio, tá? Uma grande perturbação, um pandemônio multifacetado. Na parte econômica, na parte política, na parte social, na parte dos relacionamentos íntimos, as pessoas forçadas a conviver mais com seus entes queridos, não é verdade? E aí então o que estava na pré-consciência ou no campo da convivência de boa vizinhança, uma política de boa vizinhança, vamos ajustar as coisas na superfície, porque no final de contas só chega em casa para dormir. Aqueles casais que só chegam em casa só convivem, né? Para dividir as contas, fazerem sexo de vez em quando, às vezes nem fazem mais, e dormirem numa mesma cama, mantendo até sigilo sobre suas vidas financeiras. Ok. Existem pessoas e muitas assim. Aí então, de repente, fica todo mundo preso em casa. E a gente é forçado a descobrir que não é tão amigo como era antes. Só para falar do universo individual e familiar. A pandemia nos chama a atenção para a fragilidade dos nossos laços, a inconsistência dos nossos compromissos, a disparidade de temperamentos, o absurdo que é estar numa espécie de sociedade, a mais séria de todas, como o casamento com a pessoa errada. É muito melhor que estejamos sozinhos, sozinhas, do que estarmos casados à base de laços de conveniência e de interesse material. Não é verdade. Por outro lado, nós vemos isso acontecer no campo político e social. O que já existia antes, por exemplo, tudo o que está acontecendo no Brasil agora em termos políticos foi avisado antes, foi declarado antes, que haveria disposição de acontecer o que está acontecendo. Nós ignoramos. Porque geralmente é assim, a gente acha que uma pessoa é honesta se ela publicamente confessa que tem intenções criminosas. Ah, essa pessoa é honesta. É como eu, porque essa pessoa que apoia esse político, que faz uma confissão de que apoia atitudes criminosas, antidemocráticas, no próprio período eleitoral, essa pessoa também é assim. E ela acha que aquele político a representa. Não, aquele político se assemelha a ela. E aí, então, quando acontece de a pessoa perceber que aquele político, aquela pessoa importante, que foi colocada na posição importante pelo povo que julgou que estava sendo representado, aquela fatia da população, então de repente descobre que aquele sujeito está pensando só na sua própria agenda pessoal. E aí aos poucos os partidários, os apoiadores vão se afastando. Prestemos atenção que a pandemia está favorecendo no momento em que, como disse o espírito Eugênio Spazio, as pessoas estão como se estivessem em período de reflexão aguda, qual se todos fôssemos moribundos, aquelas reflexões que as pessoas costumam fazer à beira da morte. Nós estamos sentindo esse espectro da morte nos rondar. E também o espectro de outros medos, como falência, desemprego, colapso das instituições democráticas. E esse pavor, este pânico e este pandemônio, essa turbulência, essas manifestações de maldade, isso não é racismo, maldade aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Às vezes a gente coloca o rótulo de racismo e sim, tem toda a conotação racista, mas tem uma conotação de maldade. A pessoa usa até o próprio racismo, que já é condenável, para ser perversa. As duas pessoas que foram mortas, um homem adulto aqui nos Estados Unidos, por um policial, e uma criança que morre despencando de um edifício no Brasil, demonstram a maldade, a ausência de empatia, a psicopatia de muita gente ou a proximidade da psicopatia em atitudes de manipulação e de cálculo de mero interesse pessoal, que não
se coadunam mais com uma sociedade complexa como a nossa, numa era de tecnologia e ciência avançadas e que as pessoas nem sequer estão respeitando informações oferecidas pelos especialistas da área de saúde. Não conhecem, não entendem matemática. Para que passaram pela escola? Não precisa ter muito conhecimento de medicina, ou da área de saúde, ou de matemática para saber o que está acontecendo. Nós precisamos verificar que esse período, a confusão de Luciana é apropriada. O que acontece durante uma crise existencial é que tudo que está não diria subliminaridade, mas vamos deixar subliminar, mas tudo que estava invisível, porque estava enterrado, porque estava calmo, porque não havia necessidade de ficar tão ostensível, porque para algumas pessoas não parecia invisível antes. Apenas agora, sim, qual a novidade? O que está acontecendo no Brasil? Né? E já sabíamos que aconteceria isso. Pensávamos que aconteceria antes. Para muita gente esclarecida, é o óbvio que no momento de uma pandemia aconteceria o que aconteceria no Brasil, não é? Mas algumas pessoas estão surpresas. Mas por isso, nós precisamos, mas não o suficiente. Há muita gente ainda que acredita que não deve haver distanciamento social, nem chegamos ao pico dos óbitos no Brasil. Nós devemos desrespeitar todo um protocolo, toda uma experiência de nações bem desenvolvidas nessa parte, que passaram por esse período e não arrefeceram o processo de quarentena enquanto, falando livremente os termos, enquanto não se reduziu, não se saiu do pico de óbitos. E nós estamos abrindo o país antes de chegarmos ao pico dos óbitos. Mas isso era esperável. Algumas pessoas estão perplexas, mas por quê? Quem está responsável por isso deu sinais disso o tempo todo nas eleições. Mas as pessoas não queriam ouvir. Mas porque estava representando quem elas eram. Seus egoísmos ferozes, seu classismo vergonhoso, sua discriminação contra negros e negras, contra mulheres, há racismo em negros, inclusive negras, enrustido. É aquela pessoa que sempre faz questão de casar com alguém branco, só namora gente branca, sempre. Já viram isso? Então, é uma pessoa negra ou mestiça que interiorizou em si o preconceito. Uma vez ou outra, que me apaixonei entre moças negras ou mestiças ou brancas, me apaixonei pela branca, mas tive outras namoradas de outras raças e mestiças, né? Mas a pessoa que é negra e sempre namora pessoas muito brancas, sempre. Será que é um indício de racismo? Sim. Homossexuais enrustidos. As pessoas que são mais LGBTfóbicas são pessoas, isso é estudo, há estudos psicológicos e científicos a ponto de medirem a ereção do pênis, amigos, a esse nível grosseiro de prova. As pessoas que se declaram homofóbicas, assim, rapazes eram interrogados aqui na Universidade Americana. Você se declara homofóbico ou não? Não aceito homossexuais. A pessoa se declarava homofóbica. Os que não se diziam homofóbicos, só heterossexuais. Então iam fazer o experimento. Colocavam um aparelhozinho para medir a circunferência do pênis. É isso mesmo, amigos. Vou falar abertamente que é ciência. E colocaram filmes com pessoas, filmes pornográficos, com homens, com mulheres, com só homens, só mulheres. O que aconteceu? Os homofóbicos tinham ereção. Os que se declararam heterossexuais, mas contra homossexuais, eram homossexuais enrustidos. Se excitavam com cenas com homens. Qual o problema de heterossexuais contra homossexuais? Não há nenhum. Mas agora a conversa é dizer, não, eu não sou homofóbico. Eu aceito que minha mulher tenha um cabeleireiro homossexual, etc. Está na Bíblia, não está em Jesus. Não está em Jesus. Sabido, falamos isso há décadas. É sabido, não está em Jesus. Está em Paulo e Moisés. E em Paulo foi um pacto com os homens que espancavam suas mulheres, mandavam. Ele disse, Paulo determinou que as mulheres ficassem caladas nas igrejas. Uma das coisas mais horríveis em Paulo para hoje, para o século XXI. Vamos seguir ao pé da letra aquilo ali?
Porque nós seguimos ao pé da letra vários pontos, a interpretação literal da Bíblia em vários outros pontos, porque tem que ser interpretado, é um texto antigo. É um texto antigo, tem que ser interpretado. Interpretação de texto se faz com algo que foi escrito hoje, quando se está lendo a notícia na imprensa, tem que haver interpretação. Imaginemos um texto de 2000 anos, só a parte dos evangelhos, que foi escrito em grego, traduzido para latim, traduzido para idiomas neolatinos, e cada idioma neolatino sofre mudança na semântica das palavras no correr dos séculos. Francamente, a pessoa aplicar literalmente aquilo, ou é ignorante, ou estúpida demais, ou está com má fé. Tem interesses envolvidos nessa interpretação literal. Então, as pessoas que eram contra LGBTs, por maldade, que a gente pode não... que não precisa ser LGBT para você permitir que as pessoas tenham direito. Privilégios, LGBTs querem privilégio. Porque uma pessoa de mão dada, dois homens andando de mão dadas na rua, querem privilégio? Não, é a mesma coisa que os héteros têm, andarem de mãos dadas. Até acontecerem chacinas, como por exemplo, um pai e um filho que foram espancados até a morte porque foram vistos se abrasando, se beijando. Era um pai e um filho adultos, filho adulto. Eles tinham se encontrado porque o pai era separado da mãe, foram espancados. Eram heterossexuais. Não podia haver manifestação afetiva. Um grupo de homofóbicos tarados foram espancar pai e filho. O que vocês acham? Você se lembra desse episódio há poucos anos? Quantas injustiças perpetradas? Isso é maldade. Isso é maldade. Então nós que queremos que... Não, eu quero privilégio para a minha classe. O filho da minha empregada doméstica não pode, por ser estudioso e inteligente, ele não pode passar na mesma faculdade ou ter direito a uma bolsa no exterior, o mesmo espaço, o que seria o espaço do meu filho, eu que nasci branca, linda, de olhos azuis, e meu filho tem que ter mais direito do que o filho da empregada doméstica pretinha. O menino é pretinho, não poderia fazer, vai concorrer com o espaço, meu filho. É isso que está por trás. Então vem à tona durante a pandemia, vem um pandemônio de tudo que já existia. Se não estava óbvio, algumas pessoas, está ficando mais óbvio agora, para nós enxergarmos com mais clareza. Deus não erra. Está acontecendo para que nós nos elucidemos. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade os fará livres. Camadas sucessivas de verdade. Algumas pessoas precisam da ponta de um iceberg para enxergar o iceberg inteiro. Outras têm que se esbarrar como o Titanic, para ver que tem alguma coisa a mais do que aquela pontinha de gelo. Em cima da superfície do oceano das aparências, se nós somos tão pouco perspicazes para precisarmos esbarrar com a nau de nossas vidas num iceberg, porque nós não conseguimos ver que aquela ponta significa algo maior, vamos nos esbarrar sucessivas vezes. Aí a gente pode dizer, estou em crise de fé. Por quê? Porque Deus está fazendo isso comigo. Tudo que nós dizemos que nos abala a fé, vem para nos amadurecer a fé. Fé é percepção mais ampla e profunda da realidade. É para nós nos desvestirmos de ilusões. Voltamos às camadas de percepção da realidade. Não é uma fala para a Luciana, é para todas e todos nós, amigos e amigas. A pandemia está vindo, mas poderia ser uma guerra nuclear. Poderia haver um colapso dos ecossistemas imediato. Nós estamos vendo que nós estamos emitindo menos gases poluentes. Enquanto acontece essa pandemia, uma outra epidemia que está se convertendo em pandemia, se é que nós podemos usar esse termo, no campo de outra espécie, os suínos, que só na Ásia, só na China, já matou 450 milhões de porcos. Está se espalhando pelo mundo, chegou à Europa. Os porcos também, como nós, são poluentes. Nós produzimos gás sulfídrico. Em outras palavras, flatulência. Nós comemos muita carne, temos uma quantidade gigante de bovinos, da população bovina, de galináceos, de suínos. Tudo isso trabalhando para piorar o sistema, não só do efeito estufa, mas de todos os mecanismos sistêmicos, ecossistemáticos, que podem ultrapassar um tipping point e nós
entrarmos para a beira do abismo. Aí então, o sistema vivo da Terra, em nome de Deus, cria um vírus letal, não tanto, porque não pode ser muito letal, porque ele precisa se propagar, mas letal, muito contagioso, se espalha pelo mundo todo. Aí nós que éramos teimosos com questão de previdência, a França se debatendo, não podia mudar nada da questão do elastecimento do período para iniciar a aposentadoria. Essas leis e direitos constituídos sobre a aposentadoria foram criados quando as pessoas não eram tão longevas. Muitas nações estão à beira da falência por causa disso. Aí o que acontece? Morrem mais pessoas da terceira idade. Logo nesse assunto, né? As pessoas passam a poluir menos, as pessoas passam a viajar sem necessidade, as pessoas começam a trabalhar de casa e vendo que muita coisa que foi prevista, que poderia acontecer, que já estava na virada do século acontecendo, muita gente começando a trabalhar em casa, já estava por uma questão de vício, por uma questão de gosto, capricho, organizacional de pessoas. Voltar a trabalhar, todo mundo se encontrar para a festa de se encontrar no trabalho, para fugir de casa. Vamos nos distrair. Então, consumindo horas no percurso, no trânsito horroroso das grandes metrópoles e poluindo. Nós não nos conscientizamos, nós não nos unimos pelo bem comum, então vem um mal comum para nos unir. Aí de repente todas as nações ao mesmo tempo estão estudando, investindo muito para corre, vamos buscar uma vacina para esse terrível novo coronavírus, o SARS-CoV-2 e essa Covid, que quanto mais se estuda, mais se descobre que ela afeta sistemas outros do corpo. O que era só uma gripe aguda se converteu em um vírus, uma virose pneumônica, e depois se sabe que não é só uma virose pneumônica, ela afeta vários sistemas do corpo, a começar do nervoso, depois do respiratório. E as pessoas que dizem que besteira, mas eu sou forte, vou sobreviver. Jovens em todas as faixas etárias, de bebês a pessoas centenárias, estão contraindo a enfermidade e indo a óbito. E muitas com sequelas. A pessoa, eu sobrevivo à Covid, e aí fica com as funções cognitivas um pouco afetadas, porque o vírus tem um gosto especial por células nervosas. Então ele gosta de comer o cérebro. Que bom, né? Então, eu aguento, eu acho que eu sobrevivo. Tá certo, deixe isso, encolha um pouco o cérebro. Tem muita gente que está nessa história, eu sou jovem, eu posso, eu vou, eu faço, e eu concordo, e me interessa do meu gosto pessoal sair de casa, eu discordo, eu acho, eu penso, na minha concepção. Parece que a gente está... Quando na adolescência eu soube que lá atrás, no início do século XX, Vital Brasil teve que enfrentar panelaço nas ruas de donas de casa contra a vacinação, eu achei chocante que tenha acontecido isso no início do século XX. Mas ia acontecer isso hoje. Pessoas contra a vacinação. Gente que é profissional de saúde que é contra. Gente que acha que a Terra é plana. Ou, amigos, nós temos algum problema no que agora os cientistas chamam de metacognição, autocrítica, muita presunção, muito eu acho, porque eu acho, então é a verdade. Vamos parar de querer ter a razão. Vamos procurar onde está a razão e ficar com ela. Que maravilha, isso é bom para nós mesmos. Se eu estou pensando em mim, eu tenho que procurar onde está a razão. Aquela pessoa tem razão. Ela apontou um defeito, às vezes com a intenção de pirraçar, mas ela apontou e tem razão, deixa eu aproveitar essa lição. A pandemia é o menor mal que nós temos que atravessar mundialmente para assimilarmos uma lição emergencial para que um mal muito maior não acontecesse em várias dimensões. Nós teríamos um grave colapso ecossistemático. Vocês viram aquelas queimadas na Austrália, etc. Vocês viram as placas tectônicas gerando tantos problemas em relação a vulcões e terremotos exatamente nesse período? Viram a questão das vespas assassinas vindo da Ásia e assolando os Estados Unidos? Viram as previsões sobre tufões, tornados, inundações mais graves do que o normal? Tudo isso ao mesmo tempo, nesses meses. Isso não tem nenhuma correlação, não, nenhuma direta com o coronavírus.
Mera coincidência. Ou, gente, esse rótulo fica para superstição de pessoa bem ignorante ou estúpida. Não se pode dizer coincidência. Isso é quando a gente põe um rótulo, não sei explicar, não tem explicação. Mas, em termos de probabilidade matemática, essas coisas, é só lógica. Probabilidade matemática. Não pode acontecer tanta coisa ruim de uma vez só, e uma sem relação com outra. A parte política, econômica, social, sim, é decorrente da pandemia. E dessas teimosias e estupidezes emocionais e intelectuais também do ser humano. Mas a parte de outros eventos, não tem uma correlação, mas estão acontecendo simultaneamente. Um látego celeste não é um castigo, é um estímulo evolutivo. Para que a gente enxergue, caiam esses véus. Nós filtramos a realidade a nosso gosto. A gente quer que a realidade seja como a gente está acostumado a clicar na internet, eu quero comprar isso, vou comprar aquilo, ou então vá às gôndolas de um supermercado e lá a pessoa escolhe, vou comprar essa marca, aquela, a fé, não gostei desse assunto não, eu não acredito nisso, vou acreditar naquilo, isso não gostei não, vou pegar esse. Ou clicando na internet. A vida não funciona assim. A gente pode espernear como uma criancinha, não vai resolver. Desesperar, revoltar, não vai se revoltar, se desesperar, não resolve nada, não é prático. Sejamos práticos. Somos impelidos, todas e todos estamos sofrendo frustrações por cerceamento do direito de vir. É verdade. Às vezes de convívio do coração com familiares ou entes queridos que não são da família biológica, mas nós temos como familiares do espírito, amigos e amigas. Então nós estamos passando por um período de grande turbulência, todo mundo está se sentindo frustrado em vários sentidos, não podemos fazer planejamento a curto prazo para quase nada, tudo é planejamento a médio e longo prazo, atividades profissionais, acadêmicas, familiares, pessoais todas suspensas, é muito difícil tudo isso, é dor emocional, dor psicológica, respeitável. Mas nós podemos e devemos e vamos atravessar isso com galhardia, ou deveríamos atravessar com galhardia. Quero dizer, vamos sobreviver. Mas algo muito pior aconteceria. Vocês viram as insinuações de uso de armas nucleares quase em janeiro desse ano? Um ataque, primeiro as armas convencionais. Viram os enfrentamentos das potências, Rússia, Estados Unidos, lá no Iraque aconteceu. Então, especialistas chegaram a dizer, vai ser uma guerra nuclear, vai acontecer a qualquer momento. E, não é? Houve estopins para guerras mundiais por muito menos. E nós estamos sofrendo uma pandemia. E há pessoas que querem capitalizar politicamente durante a pandemia. Capitalizar profissionalmente durante a pandemia. Cada um sabe a sintonia que escolhe. Não é questão de acreditar ou não acreditar. E não é new thought, pense positivo. Não. É o que a pessoa tem de intenção verdadeira. Isso estabelece um padrão psíquico consciencial. Estamos, como a física quântica fala, no universo de consciência. Nós vamos definir linhas de eventos futuros pelas nossas intenções profundas, inclusive aquelas que nós negamos para nós mesmos, mas que são reveladas no nosso comportamento.